Muitos casais dão vida ao sonho da maternidade com um tratamento de reprodução assistida. E quando o tão esperado beta positivo chega, elas se perguntam quais cuidados devo tomar durante a gestação. Eu sou a doutora Laís e vou explicar quais os cuidados devem ser tomados durante uma gestação pós-fertilização in vitro. Quando a mulher engravida por FIV, às vezes ela tem essa dúvida se ela vai ter mais sintomas ou menos sintomas do que uma mulher que engravidou espontaneamente. E na verdade não tem diferença, né? Então é muito como cada mulher vai responder às alterações hormonais daquela gestação, seja ela por FIV ou espontânea. Se ela tem às vezes uma idade avançada, às vezes a gente vai pensar talvez se precisa fazer uma pesquisa genética, do ponto de vista clínico, às vezes a gente vai fazer um acompanhamento um pouco maior, mas os cuidados realmente são os mesmos. Quando a mulher engravida para a fertilização, às vezes tem uma chance um pouco maior dela ter uma gestação gemelar. E aí os cuidados, né, para essa gestação gemelar realmente são um pouco diferentes de uma gestação única. E aí talvez tenha que ter um cuidado mais de perto em relação a evitar prematuridade, a observar como ela vai ficar clinicamente, às vezes no sentido físico, né, aquela grávida fica mais exigida, pode ter mais sintomas, pode ter mais desconfortos, então ter todo esse cuidado a mais vai muito bem. Quando a mulher engravida por fertilização in vitro, muitas vezes tem aquele receio, né, de ter um aborto. Algumas já têm uma história mesmo de aborto de repetição e até por isso que acabam procurando um tratamento de fertilização, mas outras não têm nenhum antecedente, né, de abortos e têm esse receio. E aí realmente é uma situação que exige muita paciência assim, da mulher, porque só o tempo que vai dizer se aquela gestação vai para frente ou não. Uma dúvida muito frequente também dessas gestações pós-FIV é se a mulher pode fazer atividade física ou não ao longo da gestação. Isso, na maior parte dos casos, é possível sim que ela se exercite, né? Na gravidez o que a gente fala é que é um ritmo sempre mais recreativo do que malhação, isso para qualquer grávida, em qualquer idade e sendo espontânea ou fertilização. E uma coisa também que todo mundo pensa é que as gestações pós-FIV têm um risco maior de prematuridade. E não necessariamente, né? Tem muitas gestações pós-FIV que realmente chegam lá ao termo, sem nenhuma intercorrência, vai tudo muito bem. Aquelas que têm uma gestação gemelar têm um risco um pouco maior, né, de prematuridade, mas hoje em dia também, com todo o acompanhamento que a gente faz, também tende a chegar lá no termo e ser muito tranquilo. Então acaba sendo um certo mito, um certo medo que não precisa. Muitas grávidas também ficam se questionando tanto dessa história de poder ser prematuro, mas também de se dá para ter parto normal ou não. E isso não tem nenhuma contraindicação, né? Mesmo aquela que teve todo o antecedente de infertilidade e tal, às vezes ela fica pensando, depois de tudo isso, será que eu vou arriscar ter um parto normal? Eu sempre falo que não é, né, um risco assim. Então, se ela não tiver nenhuma contraindicação, e normalmente são poucas as contraindicações de um parto normal, dá sim para ela entrar em trabalho de parto, romper a bolsa e passar pelo processo do trabalho de parto e ter um parto normal. Uma diferença que eu vejo, né, então não é em relação ao pré-natal, mas é mais em relação à parte até emocional mesmo, né, que depois de todo esse processo de reprodução assistida, do tratamento, muitas já vão ter uma gestação que elas estão mais preocupadas, então acho que é essencial trabalhar essa parte emocional e ficar tranquila, né, que uma vez grávida, a gente vai ter aí uma gestação, um parto, todo como uma mulher que teve a gestação espontânea. Espero então ter esclarecido algumas das dúvidas das gestantes aí pós-FIV. Toda semana a gente publica conteúdos novos, então não deixe de nos acompanhar e a gente se vê aí no próximo.